Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Eu inicio agora o programa Na Mira do Trader, especial de final de semana, 19 graus, tempo bom aqui em São Paulo, sol, céu azul. Hoje é dia 24 de setembro de 2022, 13 horas e 15 minutos. Eu desejo um ótimo sábado a todos. Assistam também o flash de ontem, queridos, foi bem caprichado. Deixem o like, compartilhem o vídeo e especialmente se inscrevam no canal e atuem na parte de comentários. Todos são muito bem-vindos. Eu vou fazer um programa rápido aqui, complementar. E eu vou começar, como o mercado está fechado, pelos comentários dos nossos alunos aqui no YouTube. E aguardem, logo menos a gente vai colocar aí no ar a Semana do Trader. Vai ser entre os dias 17 e 21 de outubro. Eu falei que eu ia gravar hoje mais cedo, pessoal, mas eu tive que ir para uma obra aí, a gente está entregando um imóvel. Fui fazer algumas movimentações, mas estou aqui para cumprir o nosso compromisso de fazer o programa complementar. O Fabiano agradece pelos estudos em Auri 3 e a ESB3, maravilha, disponha. Nosso querido amigo João diz o seguinte: outro final de semana, querido Wagner, o deu uma despencada no dia de hoje, rompendo o fundo de 112, projetando ter força para a continuidade baixista. Qual a razão para essa queda? A razão, um conjunto de fatores, mas principalmente o pacote no Reino Unido, estúpido da Liz Truss, que vai endividar o país, cortando impostos e aumentando os gastos. O problema lá é uma crise de energia, Os esforços devem ser direcionados para o fim da guerra Rússia-Ucrânia, a guerra que a Ucrânia está vencendo bravamente. Eu não acredito nesse momento para os próximos dias, que Deus ilumine a todos nós. Ontem, depois que o Jerome Powell discursou, eu até fiz esse acompanhamento no intraday, o mercado teve algum nível aqui de reação, Nós temos um fundo duplo. Aqui a 11.395 houve um rompimento falso dessa região. Rompimento falso de 11.395. Barras gêmeas. E o mercado fechou levemente abaixo do 112.370, que é o eixo do W, mas provavelmente um mastro bandeira, aqui um pivô. Eu não duvido que entre segunda e terça bata o 115 de novo. É a minha visão. Perfeito? Arthur Souza, boa noite, professor, tudo bem? Hoje o dia foi bem difícil. Eu concordo, pessoal, que o dia foi difícil, só que é o que eu falei na live ontem. Vejam só. Eu vou fazer um estudo aqui para vocês observarem aqui os números. Por exemplo, bolsas americanas. Nós tivemos o índice NASDAQ das últimas 2 semanas, 5%, 5,48, depois 5,07 de queda. Depois o S&P, 4,77, 4,65. Aí nós temos o Dow Jones, 4,13, 4%. Se a gente pegar o Ibov, semana passada a queda de 2,69, essa semana recuperou. Então, enquanto a gente tem quedas em torno de 10% lá fora, nas últimas 2 semanas nós estamos de lado, sendo que nessa semana houve alta. Então, na semana fechou em alta, Ele disse que em 2018 nós fomos líquidos para o primeiro contra o segundo turno. Pensa em repetir a estratégia para a eleição de agora? Na verdade, em 2018 nós estávamos posicionados nos 2 turnos. Ok? E a gente vai seguir com as posições normalmente, sem alteração nenhuma. O mercado está preparado. Só sei lá, por exemplo, se o Ciro Gomes fosse para o segundo turno, aí tem o bolsa abre desabando, ou sei lá, Simone Tebet vai para o segundo turno, eu acho que abriria subindo, enfim. Mas deve ter segundo turno. Se um dos dois ganhar em primeiro turno, o mercado mata no peito. Se tiver segundo turno, já está no preço. E é isso. Querido amigo Caio Max Félix Mendonça, obrigado ao Caio, João, Arthur, Fabiano, toda a galera que participou e tornou a nossa gravação ainda melhor. O Caio diz o seguinte: professor, avalia a Aérea e HBSA3, Pets, BR Food, se der tempo. Que dia de correção em M Dias, Home, Prio, maravilha, vamos fazer todas. Como eu tenho compromisso às 14, pessoal, eu vou gravar até 13h40. Daí eu paro 10 minutinhos para editar, que eu preciso sair daqui
às 10 para as 14. Então vamos lá, R3. Que eu consegui entregar nesse intervalo aqui. Hoje o dia está bem agitado desde cedo. O que eu consegui entregar nesse intervalo aqui, eu vou fazê-lo. Bom, a gente tem a Ares. Eu não colocaria a Ares, por exemplo, no time da Oi ou da IRBR, por exemplo. É uma boa empresa. Ela teve uma alta forte. Ela faz parte de uma das nossas carteiras secretas. E eu acredito ainda que faça sentido dar o benefício da dúvida para a Ares, né? Então é uma compra assimétrica, aquela compra que você vai no peito mesmo, entendendo que tem bons fundamentos e que faz sentido, como aconteceu com os compradores de Cielo há algum tempo atrás. É claro, né? Se a gente observar o gráfico, ela passa confiança acima de 3,57, né? Olhando aqui pelo semanal, sem dúvida nenhuma. E se voltar a trabalhar acima de 2,21, é um sinal importante, aqui seria um rompimento falso desse fundo. Esse ativo, HBSA3, eu confesso que como a gente está com todos os ativos, a gente está numa temporada de portas abertas, né? A gente tem algumas ações que estão aí, não na marca da Cal exatamente, mas estão no watchlist para possíveis trocas. E uma das candidatas a substituí-las é Hidrovias, Brasil Hidrovias, por quê? Porque tem que ser um ativo com potencial parecido. Então essa ação, eu acho que é compra. Né, ela tem um movimento interessante, um mês praticamente de lado, é um movimento de acumulação. É uma ação que, quando a gente menos esperar, acho que ela vai estar aqui a 3,40, a 3,60. Então eu entendo que é uma situação de compra. Pets é uma das ações que a gente tem em carteira que está em revisão. Uma das, né, que está em revisão para, de repente, sair do portfólio, só que ela deu uma resposta. Então, às vezes, a gente tem que ter paciência porque a ação deu uma resposta, ela cruzou as médias em modo compra. Nós temos aqui um ombro, cabeça, ombro invertido, nós temos um Marubozu, mesmo num dia de queda, e ela tem um triângulo rompido. Então, ela, continuando esse movimento, ela sai da watchlist e ela será mantida em carteira. Agora, eu tô líquido, eu quero saber se é compra ou venda. Eu compro ou venda? É compra. Médias cruzadas em modo compra, ombro, cabeça, ombro invertido, triângulo rompido. Então é compra. Ok? M. Dias Branco. Vamos colocar aqui na tela. Eu acho que esse ativo ele pode corrigir, mas não muito. É uma ação que quando entra em tendência é complicado. É uma ação para bater renda fixa. Eu acho que ela deve continuar subindo de forma lenta e gradual. É o meu... Bom, se o Trading View não travar, não é o Trading View, né? Então, aí a gente tem que ter paciência. Então, M. Dias Branco. É isso, né? A gente vai colocar aqui um gráfico semanal. Eu entendo que ela deve continuar subindo e talvez corrigindo no tempo. Home é uma ação que nós temos em carteira, em uma das carteiras secretas, foi revelada na live recentemente, antes do lançamento do cartão bônus. Apesar dela ter subido 27,92, ainda tem espaço para alta no semanal, ombro, cabeça, ombro. Tem amplo espaço para subir. Essa é uma que a gente vai fazer história também na Home. Ela acionou o ombro, cabeça, ombro invertido, fez aqui um fundo duplo. Agora, para entrar, para quem não está no barco, eu acho que você tem que dividir o lote pelo menos uns 3 pregões para conseguir um bom médio. Se pegar o balão subindo, beleza. Se ela corrigir em algum momento desse movimento, você faz um médio importante também. Aqui um típico gap de fuga, né? Cortou praticamente aqui essa congestão num gap de fuga. Ok? Então não acredito em correção. Se tiver correção, oportunidade de compra, mas não para trabalhar vendido. Agora a Prio, eu tô fora do setor de petróleo. Eu não venderia, eu acho que é um pouco pretensioso querer ganhar dinheiro na venda, mas se eu fosse obrigado a fazer alguma coisa, eu trabalharia vendido, mas eu acho que não daria certo. Mas eu também não compraria, porque eu acho que tem setores com potencial de trabalhar de forma mais direcional e intensa. Mas ela tem um topo duplo, né? Se ela perder a região aqui de 26,94, 26,91, ela pode entrar num território bearish, digamos assim. Ok? Então tá entregue.
Obrigado aí ao pessoal que participou. Um ótimo final de semana a todos. Bom, eu vou passar rapidamente aqui por tudo aquilo que a gente estuda diariamente, né? Fazer um trabalho mais dinâmico. Vamos lá, tomar um pouquinho do meu Monster aqui, daquele branco, Energy Ultra. E o TradingView está travando com o mercado fechado. Tem dias, pessoal, que a gente tem que colocar a mente, né, à frente de tudo para trabalhar, porque às vezes o dia já começa agitado, mas a gente tem que ter bravura aí para enfrentar os desafios, né? Então, é o TradingView travando, mas está tudo bem. O índice de consumo segurou firme nas médias, eu acredito na quantidade de movimento de alta. O índice de energia, idem, trabalhou subindo no movimento desafiador, então tem um voo para qualidade, então ele dá um bom sinal. Agora o índice de materiais é o que faz a diferença, né? Se a gente tivesse, por exemplo, uma alta forte do minério, né, com alguns sinais importantes da China, e impulsionasse Usiminas, Gerdau, Goal, Vale, seria fantástico aqui para nós, né? E o índice de materiais ele seria o resumo dessa movimentação, mas ele não vai porque o petróleo está em queda, os metais em queda, não tem como ter o desenvolvimento de um movimento mais forte, maduro, intenso e direcional. Daí a gente vai ter o IMOB, o índice do setor imobiliário, esse está muito resiliente, é um dos destaques, né? Eu vejo aqui, se houver o rompimento de 816,63, uma simetria amplamente favorável à compra, capaz de jogar o índice do setor imobiliário a 1.000 pontos, né? Vejo isso de maneira factível para outubro, novembro. E nós temos o IFNC, que é o índice do setor financeiro, é um dos destaques do ano. Está sobre aqui uma região de congestão, ombro, cabeção, ombro invertido. Para mim é um pullback, a alta terá continuidade. Daí a gente tem o Small 11, uma baita oportunidade de compra, passa para uma movimentação lateral, segurou na parte alta do Marubuzu do dia 19, então acho que deve ter continuidade esse movimento de apreciação. E aí as bolsas na Ásia estão fracas, né? VID China 11, a bolsa de Xangai está abaixo da linha inferior de um canal. O índice Nikkei fechou um gap, então a partir daqui acho que pode começar a subir. Esse fundo anterior vai dizer muito, né? Marcado, aí o TradingView vai e trava, mas vamos em frente. Vamos em frente que está tudo bem. Aí o ponto-chave aqui é 27,268, né? Aí viria um rompimento falso aqui do fundo. E nós temos o minério, que é o que pode fazer a diferença aqui no Brasil. Ainda existe a política de Covid-0 na China. E a China precisa reabrir, até para ter um PIB de 4% no ano, privilegiar países emergentes como o Brasil. Lá na China tem um lance, pessoal. 85 bi saíram da China recentemente, é 15% do valor que os estrangeiros alocam no país em investimentos especialmente de renda fixa. E por que sai? Porque a China está cortando juros, né? Então o dinheiro ele vai para os locais onde paga-se mais, inclusive para o Brasil. Agora pensem comigo, se você tem no Brasil uma Selic terminal, parte desse dinheiro que vem para o Brasil para a renda fixa e deve continuar vindo, inclusive da Turquia, ele migra em algum momento para a renda variável. Por isso que a gente teve, por exemplo, no mês de agosto, um saldo positivo com fluxo cambial fraco, porque era dinheiro que já estava internado aqui no Brasil. Essa é a minha forma de pensar e interpretar os fatos. No caso do petróleo, tendência de baixa, né? Sem novidades, vai na média de 21, repica e volta a cair. Isso tanto em Londres quanto em Nova York. Aí nós temos os títulos americanos de 10 anos, né? Tem um sinal de topo, então a gente tem ali uma shooting star. A questão é que uma shooting star brigando contra um movimento intenso desse de alta não é fácil, mas se ela tiver sua mínima acionada, sendo essa 3,659, pode pelo menos trazer o preço à média ou pressionar o topo anterior. E aí nós temos aqui as bolsas americanas, né? Eu comentei sobre o movimento de forte queda, fechou todos os gaps, só tem gap para cima agora. Isso no índice Nasdaq, isso no S&P, ó. Gap, todos os gaps para baixo fechados, né? E é provável que a gente tenha um movimento de inflexão. Se as bolsas americanas, que caíram quase 10% em 2 semanas, recuperarem 1/3
ou metade dessa queda já impulsiona provavelmente um efeito cascata aqui nas bolsas no Brasil. Aí nós temos o VIX, uma região que eu acho interessante para venda. O BZQ inversamente proporcional à nossa bolsa vezes 2, eu penso que é somente um repique, não vejo uma ideia e um racional de inflexão. E temos o EWZ, oportunidade de compra, ombro, cabeça, ombro invertido, provavelmente um recuo para formar um pivô dentro daquela ideia do padrão da alavanca. E bolsa do Reino Unido, né? Uma região de suporte longe da média, propícia à formação de um fundo. A mesma coisa o Eurostock 50, região de suporte. Só que é claro, né? A gente tem que ser realista, acionar um pivô de baixa, 3428. Somente acima do 3428 o Eurostock 50 passa confiança na ponta compradora. Aqui uma simetria plenamente preenchida na Bolsa da França, longe da média, com gap aberto. Deve ser uma segunda-feira verde, na minha opinião. Né? Talvez uma barra de exaustão aqui no índice DAX. E o fluxo para mercados emergentes, ele mostra talvez aqui uma barra de exaustão. Aí nós temos o DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas. Seria uma barra de exaustão de alta? É uma possibilidade, veremos na segunda-feira, mas o dólar está muito forte. E aqui nós temos o Ibovespa em dólares, ombro, cabeça, ombro invertido. O BOVA11, ele deixou uma sombra inferior, isso é interessante, respeitando a média. Talvez a gente tenha aqui um fundo triplo e essa região marcada 22 de agosto corresponda ao que foi marcado em 23 de setembro. E aí o Ibov, a mesma coisa, né? Essa região talvez corresponda a essa e a gente tenha uma simetria favorável à compra. Então vamos trazer aqui por cartezinha os estudos. A gente tem o dólar. O dólar terminou a semana, por incrível que pareça, né? Você pega o ajuste. A semana ainda terminou, vejam aqui, o gráfico ajustado terminou em queda ainda, né? Baseado no ajuste, mas é claro, né? Somente alguma coisa importante no intraday para trazer uma ideia de baixa. Eu acho que nós temos aqui um rompimento falso do 5273, né? Na verdade nós temos, então se houver a perda de 5256 aciona o topo duplo, primeiro suporte 5238, se perder acho que vem aqui no gap em 2 pregões talvez. E aí nós temos o DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas, o DXY, o DI1F25, né? Ele está numa região chave aqui, ele fechou cravado, ó, vejam só, 11.580, 11.600, ele fechou 11.625, então acima desse ponto realmente ele pode subir fortemente, se ficar abaixo ele continua derretendo pouco a pouco. Aí nós temos o milho, na minha visão, acumulando para subir, Bigardo Eduardo, Alrópica, que mandaram estudos aí muito interessantes sobre o milho, né? Essa é a ideia do grupo, né? Trocar informações para que nós possamos crescer, para que possamos evoluir, crescermos juntos. Tem aqui uma LTA. E eu vou passar rapidamente aqui pelos ativos fixos, pessoal. Eu não vou falar da carteira de desafios que eu já falei, eu vou fazer os ativos fixos e uma outra carteira então. Nós temos aqui China 11, nada interessante, mas deve ficar no curto prazo. Daí eu vou, se tiver algum racional, naturalmente ele será compartilhado. Aí temos Vale a seguir. Vale trabalhando dentro da ideia de um retângulo, né? Deve romper para cima pela movimentação atual, até pelos níveis que opera o minério. Aí aqui Petrobras na tela. Petrobras eu não sou comprador, nem em Petro, nem um ativo do setor. Se perder 29,88 pivô de baixa, mas está mais para compra do que para venda nesse momento, até pelas eleições. Small 11 nós comentamos, os outros índices também. Então vamos lá, falemos de BPAC. BPAC 11, eu vejo aqui um sinal de fundo sobre o topo anterior. 1, 2, 3 toques, isso reforça muito a leitura de fundo. Aí nós temos Ambev. Ambev, se eu fosse fazer alguma coisa, eu compraria, mas muito pouco interessante, tanto Ambev quanto Itaúsa. Pô, entre as duas, Itaúsa, porque Itaúsa subiu, ela provavelmente corrige para esticar o movimento de alta, né? B3, SA3 sim, interessante. Mastro Bandeira,
Nós temos um pullback aqui no topo anterior, percebam que respeitou. Né? Então a gente tem aqui a região de 13,25. Ela foi respeitada, fechou acima, então realmente é um mastro bandeira. Aí BBS3, hoje um ativo para bater renda fixa, eu acho que BBS3 tem um perfil ideal, né? Eu colocaria à frente de Ambev e de Itaúsa. E aí por fim Bradesco. Né? Um outro ativo para bater renda fixa, assim como BBS3 e a própria ação Itaú Unibanco. Mas Bradesco e Banco do Brasil eu colocaria à frente. Agora, para um perfil um pouco mais ousado, BPAC e Sambi11. São as melhores oportunidades entre os bancões. Sambi11 respeitou o 30,97, fez um pullback e deve continuar subindo. E para a gente finalizar os trabalhos, eu vou conseguir terminar aqui 13h40 em ponto. Eu vou falar da carteira Imersão Pocket. Pessoal, o BKBR3 teve a história do fundo árabe. Né? Vamos ver como é que as cenas dos próximos capítulos é isso. Né? O ativo caiu rapidamente porque o fundo árabe tinha aumentado a oferta e agora revogou. Vamos ver se volta alguma coisa à tona. A sua empresa tem condições de andar por conta própria. A gente teve aqui a prancha do pirata. Aí, nesse caso, ela pode ser trocada assim. Caixa Seguridade não. É um mastro bandeira no semanal. Deve duplicar, inclusive, esse mastro ao longo do tempo. Gemate, oportunidade de compra. Né? Nem chegou a tocar a média de 21, é para o alto e avante, ação para R$10 até a reta final do ano. Nosso alvo é R$10 em Gemate. Rapt 4 é um ativo ouro, né? Uma baita oportunidade, um ativo que mira 11,60 no mês de outubro. Pullback aqui nas médias, elas foram respeitadas como suporte. Aí a gente chega em Smart Fit, que é a ideia também de um mastro bandeira no semanal. Né? Então, excelente oportunidade também. Soja 3. Mais uma que testou a média aqui, deve continuar subindo. Eu penso em R$16 aí para outubro. E Santos Brasil é um ativo ouro, né? Correção até a média de 5 no semanal. Se a gente colocar aqui o gráfico diário, tem um ombro, cabeça, ombro, mas eu acho que ele vai ser desfeito. É uma bear trap, uma pegadinha. E Duque é uma ação que a gente colocou em observação, mas ela deu uma resposta, como aconteceu, por exemplo, com Caixa Seguridade num passado nem tão distante. Eu acho que esse ativo vai buscar R$17, então nesse momento não faz sentido mais colocá-la numa lista de observação para que ela seja descartada. A gente vai ter aqui uma linha de tendência que deve ser tocada e é um ponto que vai ser capaz de separar o joio do trigo no curto prazo. E eu vou também fazer aqui uma linha que une os fundos, então nós temos um típico canal de baixa. Então tá entregue, saúde e paz a todos. Amanhã Corinthians 3, Atlético Goianiense 0, abraço pra galera de Goiânia. E ontem eu acertei o placar, Brasil e Gana, o Brasil vai ser campeão do mundo. Um excelente final de semana, queridos, valeu!